Seja muito bem-vinda a mais uma Sala Secreta Estrela Polar. Hoje o tema é sobre o seu CNPJ não pode ser refém do seu CPF. Então, já pega papel e caneta, já pega seu café, seu lencinho, porque algumas coisas que eu vou falar aqui pode mexer um pouquinho com você, vai ser uma aula compacta com impacto. Se você estiver assistindo essa gravação no YouTube, seja bem-vindo aqui. Existe um grupo no WhatsApp onde eu faço essas salas secretas, então se você quiser estar ao vivo aqui comigo, né? Provavelmente você está assistindo a gravação, aqui na descrição tem o grupo para você poder fazer parte, participar, porque sempre depois dessas aulas eu faço atendimentos ao vivo, então você pode ser atendido, atendida por mim, então aqui na descrição vai ter informação do grupo. Então, hoje o nosso tema é sobre o seu CNPJ não pode ser refém do seu CPF. E, Gil, por que você está falando sobre isso? Porque eu sei que essa é a grande dificuldade da grande maioria das empreendedoras. E eu falo por mim mesma, eu sou empreendedora há 10 anos, comecei exclusivamente a empreender há 8 anos, e eu sei como é difícil a gente separar. A gente tem a mentalidade de dono, de dona de negócio. Então eu quero conversar com vocês sobre essa situação que é muito comum entre os profissionais. Todos nós temos uma carreira profissional, nós somos profissionais, e muitos querem usar essa profissão dentro do mundo do empreendedorismo, do mundo dos negócios. Você pode atuar como um profissional dentro de uma empresa, ou seja, você vai prestar serviço para outra pessoa, mas você pode ser dona do seu próprio negócio. Quando você se torna dona do seu próprio negócio, através do empreendedorismo, empreendedorismo é a capacidade de resolver problemas, por isso que eu ajudo empreendedoras a construírem a sua carreira empreendedora. Pode ser em múltiplas funções, em múltiplas fontes de renda. Você pode construir a sua carreira empreendedora trabalhando para alguém ou construindo o seu negócio. E quando você constrói o seu negócio ele precisa funcionar não apenas quando a dona está bem, quando a dona está animada, quando a dona está confiante, quando está com coragem para vender. O seu negócio não pode depender disso, ok? Eu quero que vocês tenham clareza em relação a isso. Porque quando você torna o seu negócio refém de você, dos seus sentimentos, das suas dores, das suas dificuldades, qual é o problema disso? O seu negócio não tem constância, e quando o negócio não tem constância, ele não gera resultado. E o que gera resultado nas vendas é exatamente isso. Se o que eu estou falando faz sentido para você, você pode colocar nos comentários aqui desse vídeo, ou as meninas que estão aqui ao vivo comigo, coloquem no comentário. Deu um insight, coloca, Gil, né? Explodiu a minha cabeça aqui. Gil, é exatamente isso. É importante esse feedback. Seja você que está assistindo a gravação, das meninas que estão aqui ao vivo comigo, coloquem aqui nos comentários se está fazendo sentido isso para você. E eu sei o quanto isso é difícil. Não é fácil. Por quê? Porque nós somos uma pessoa só. Só que o seu negócio, ele precisa funcionar independente de como você se sente. O seu negócio não pode depender de quando você está inspirado, você vai publicar. O seu negócio não pode depender de quando recebe uma indicação, você vai conversar com uma pessoa. Ou quando o dinheiro aperta, você vai fazer uma venda e criar um produto. Ou quando você se sente insegura, com medo, você desaparece. Isso não pode acontecer. Porque o seu negócio depende de que as coisas aconteçam consistentemente. Então, as vendas, elas vão acontecer de forma irregular quando você atua no CNPJ de forma irregular. Você precisa entender que para as vendas acontecerem, existe uma construção. Nossa, tem gente que vende todo dia. Quanto tempo será que essa pessoa está produzindo conteúdo, fazendo prospecção, fazendo o que tem que ser feito? Muitas vezes, ela vai fazer isso consistentemente por 3 meses, 6 meses, até que as pessoas comecem a procurar ela. Até publiquei um conteúdo no meu Instagram falando exatamente sobre isso. A Miriam colocou aqui, ó.
Gil, querido, estou te acompanhando, estou em avanço. Ai, eu fico muito feliz, né? Porque eu falo que todas são minhas clientes. Independente se você está assistindo meu vídeo no YouTube, se você está assistindo meu vídeo no Instagram, todas são minhas clientes. Existem as clientes do conteúdo gratuito, existem as alunas da Empreender Sendo Você Academy. Então, eu fico feliz quando vocês começam a me acompanhar, participando das minhas salas secretas, que vocês estão avançando. Depois de entrar em contato para falar de alinhamento de mentoria, estou começando, maravilhoso. Falta estrutura do meu método. Por isso que eu fundei a Empreender Sendo Você Academy, exatamente para entregar essa estrutura para vocês, né? Já tenho o nome atento, sou empreendedora do ramo da beleza. Ai, que maravilhosa, né? Há 18 anos e 6 com análise corporal. Excelente. Então, você já tem 18 anos de experiência, mais 6, ou seja, você tem um nicho muito claro, que é o nicho da beleza, da saúde, do bem-estar, né, da autoestima, e você tem uma ferramenta muito poderosa. Para que você venda consistentemente, exatamente, você precisa de estrutura, né? É realmente isso que acontece. Então, o que eu quero falar nessa aula é exatamente isso. O seu negócio não pode depender da sua inspiração, ou, nossa, agora eu preciso de dinheiro, então eu vou fazer uma oferta. Sabe o que acontece muitas vezes? Quando o dinheiro entra, você desacelera, você relaxa. Ai, a venda está acontecendo. Mas deixa eu te dar o segredo, realmente o segredo de quem já trabalhou com marketing por 15 anos nas empresas. Eu aprendi isso com um diretor, um dos grandes líderes que eu tive excelentes líderes ao longo da minha jornada, muito grata a cada líder que eu tive nas empresas. E sempre foram diretores comerciais ou gerente comercial. Então, eu aprendi muito com eles. E uma coisa que um deles, né, me disse, quando eu trabalhava era a Rede Globo daqui, ele falava assim, Gil, mídia ou comunicação, propaganda, é igual um voo de avião. Quando você começa a fazer, e aí, ó, anota isso, bota isso na sua cabeça. Mídia é como um voo de avião. Mídia, propaganda, produção de conteúdo. Quando você começa a fazer, o avião apenas está decolando, nada está acontecendo. Você não alcançou a altitude, ou seja, a sua comunicação ainda não está chegando nas pessoas certas. Então, você vai começar a fazer. Isso talvez leve 1, 2, 3 meses para o seu avião chegar na altitude, ou seja, ter a tração necessária para consistentemente as mesmas pessoas te verem, o seu conteúdo chegar em pessoas novas e o seu ciclo de audiência, de atenção, de atração de pessoas acontecer. Então, por isso que muitas empreendedoras começam a produzir conteúdo e param, porque não tem paciência para esperar esse avião alcançar a altitude necessária. Isso vai levar, como eu falei, não é um vídeo, não é dois. Para você ter uma ideia, dentro da neurociência, eu ensino, aprendi, né, com vários mentores, vários professores, dentro da neurociência, uma pessoa, para ela começar a prestar atenção em você, ou seja, para ela te seguir, ela precisa ver pelo menos 7 vídeos seus. 7. E aí você desiste quando gravou 3 e flopou. Sempre, às vezes, você vai gravar 10, 20, vai postar 30 para um dar certo. O que você tem que fazer? Se um que dá certo, você vai repetir. E você vai fazer isso enquanto o seu avião está subindo. Aí você testou, postei 50 vídeos, 3 deram certo. Você criou o seu formato viral. Você criou o seu formato que funciona. O que você tem que fazer? Criar 10 outros vídeos no mesmo formato. Repetição, rede social, mídia é repetição, é frequência. O que acontece nas televisões? Frequência. Sabe aquela propaganda que você até decora o jingle? É isso que você tem que fazer na sua rede social. Frequência, padrão, repetição. Sempre, sempre, sempre. Para umas pessoas vai ser 1 mês, para outras 2, para outras 3. Quando esse avião alcançar altitude, o que você tem que fazer? Repetir, 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 continuar, 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 continuar. O que acontece? Você vai começar a atrair novas pessoas e vai melhorar o seu relacionamento com quem já te segue. E você tem que manter isso. Gil, eu consigo produzir 3 vídeos por semana. Então, produza 3 vídeos por semana ao longo de 1 ano. Não é por 3 vídeos, 3 semanas. O avião, o que acontece? Se você para de produzir, o avião ele faz isso aqui, ó.
ele começa a decolar. Quando o avião decora, demora até você entender que as pessoas vão parar de chegar. Por quê? Porque aqueles vídeos que você postou, eles ainda estão sendo exibidos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo no Instagram. Para o Instagram começar a te recomendar, ele precisa entender que você é um produtor de conteúdo e que você não vai desistir. E aí ele começa a te elogiar. Ó, que bom que você está produzindo conteúdo. Então quer dizer que eu posso te mostrar por aqui. Você não é uma pessoa aleatória mostrando coisas aleatórias. Então, frequência. Manteve essa frequência, o Instagram fala assim, cara, ela está trabalhando para mim. Ela está produzindo conteúdo, mantendo a audiência aqui. Eu vou recomendar ela. As pessoas estão gostando, estão curtindo, estão compartilhando, e a coisa está acontecendo. Se você para, o que a rede social, o que o canal vai entender? Ih, essa pessoa ela não está levando o negócio dela a sério. Então, eu vou parar, vai mostrar, vai continuar. Enquanto você parou de produzir, o que acontece? A rede social continua tracionando os seus vídeos, só que não tem sequência, você parou de produzir. E quando você para de produzir o seu conteúdo, sabe o que acontece? Seu avião pousa. Seu avião pousa. Aí, depois de 2 semanas, sabe o que você vai entender? Eu não preciso produzir conteúdo, as pessoas continuam chegando. Mas isso é uma ilusão, porque os seus vídeos antigos continuaram performando, mas eles não vão performar para sempre. Eles vão parar de performar em algum momento. Até aí o que aconteceu, você já ficou 2 semanas sem produzir conteúdo, porque as pessoas continuaram chegando, aí você vai entender assim, ó, viu, empreendendo é para mim, que agora parou de novo. Aí você vai ter que esperar mais 30 dias para voltar essa tração de novo e o seu avião perdurar. Então, começou, continua, não pode parar, nem que seja um vídeo por semana. Por exemplo, no YouTube, eu produzo um a cada 2 semanas. É mais frequentemente, precisa produzir conteúdo. Não pode depender da sua vontade, da inspiração. Não, você precisa criar um processo, um sistema comercial que te permita fazer esse voo de avião permanecer lá em cima. E que as coisas vão acontecendo no seu negócio. Faz sentido isso para você? Coloca aqui nos comentários, meninas, coloquem aqui para mim também. Então, as vendas vão acontecer de forma irregular se você não entender que essa consistência precisa acontecer. E é isso que eu falo quando eu digo que o CNPJ não pode ficar refém do CPF. Você precisa cuidar do CPF, lógico, né? Isso não significa ignorar suas emoções. Nós somos humanas. Nem todo dia a gente está feliz. Mas vou dar um exemplo. Neste momento, eu estou gravando conteúdo para o YouTube, eu estou dando uma aula ao vivo e gravando conteúdo para o Instagram. Vai ter dia que eu vou ter cólica, enxaqueca, eu vou estar chateada, eu vou estar cansada, e vai ter dia que eu não vou produzir conteúdo. Naquele dia em que eu não tenho condições humanas de produzir conteúdo, eu vou pegar essas gravações que eu faço e eu produzo. É assim que eu faço. Assim que eu consigo consistentemente produzir 2, 3 conteúdos no meu Instagram, por exemplo, toda semana. Eu sempre tenho um vídeo gravadinho no meu celular. Porque a gente cansa, a gente tem medo, a gente é inseguro, a gente tem dia difícil. Só que você não precisa produzir conteúdo no dia que você está bem. E aí, quando eu não estou bem, eu não produzo conteúdo. Não, você tem que aproveitar o dia que você está bem, se arrumar, ficar linda, maravilhosa, gravar uns 10 vídeos e você programar esses vídeos para o resto da semana você poder relaxar se você quiser. É assim que funciona. A gente precisa ser diligente, a gente precisa ser organizada. Então, o problema começa quando toda atividade comercial depende exclusivamente de como você se sente. Isso não pode acontecer. Uma empresa precisa de direção, de rotina, de processo, que continua existindo, mesmo quando a sua motivação diminui. Não para transformar você em uma máquina, não é isso que eu quero, não é isso que eu ensino. O nome da minha escola é Empreender Sendo Você. Eu quero que você empreenda sendo você. Que você construa uma estrutura que sustente o seu negócio e proteja você. Então, aprenda a otimizar o seu tempo, a organizar a sua rotina, criar o seu sistema comercial, que você consiga estar constantemente mantendo o seu avião lá em cima, mesmo naquele dia que você está cansada, tem filho doente, o marido aconteceu, porque a vida acontece quando a gente está realizando os nossos sonhos. Qual é o problema? Quando você atrela as duas coisas. Quando você atrela os problemas à realização de sonho. Não! Se você não estiver realizando seus sonhos, os problemas vão acontecer igual. O marido vai ficar doente, o filho vai machucar na escola.
A vida acontece. Só que a sua vida não pode ser o problema para o seu CNPJ, para a sua empresa. A sua empresa precisa disso. A sua empresa precisa de você com a organização certa para que ela não dependa dos problemas que acontecem. E os problemas acontecem na vida de todo mundo, tá? Muitos profissionais acreditam que não vendem porque não nasceram com o talento comercial, porque não servem, não conseguem aparecer, não tem perfil de vendedora. Sabe o que é a melhor coisa para se fazer? Quando você acha que você, quando você pensa que você não tem perfil para vendedora, que você não gosta de aparecer, grava e guarda. E faz como eu faço. Dificilmente eu gravo o posto. Eu gravo, guardo, e eu falo, o que eu vou vender essa semana? Eu vou vender isso, a minha estratégia é essa. Eu lembrei, eu gravei um vídeo assim, aí eu vou edito de pijama, ou daquele dia que eu não tô legal, tô cansada pra caramba, eu ponho meu roupãozinho e, vou editar um vídeo lá no meu sofá, tomando um café, beleza, programei, eu nem vejo, nunca posto na hora, eu programo, porque a minha necessidade de me esconder ela é muito grande mesmo. Aí eu programo, quando eu vejo postou, quando eu vejo as pessoas mandarem mensagem, eu falei, putz, nem lembrava que eu tinha programado. Melhor dos mundos quando você programa a semana inteira conteúdo e você nem vê que postou. Quando você vê, já foi. É maravilhoso quando isso acontece, tá? Ó, maravilhoso, né? Como gravar para o Instagram? Tem vários formatos que você pode fazer. Não é o nosso foco aqui. Depois dos atendimentos, né? Depois de eu fazer essa aula, fique para os atendimentos, que aí eu te dou uma direção em relação ao seu nicho, ao seu negócio, tá? Não é o objetivo dessa aula, mas tem vários formatos que você pode fazer, inclusive que não precisa falar, não precisa gravar. Eu estou fazendo vários formatos desses, estão funcionando muito bem, mas não é o foco da aula, ok? Fica para o atendimento, depois eu te ajudo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a nossa lógica aqui. Muitas empreendedoras acham que não tem perfil para vendedora. Na maioria das vezes, o problema não está na falta de capacidade, tá? Mas eu não sou boa em aparecer. Todo mundo é bom em fazer alguma coisa, você se grava fazendo essa coisa e depois você consegue produzir um conteúdo em relação a isso. Isso todo mundo consegue fazer. Tem gente que não gosta de aparecer, mas é bom em texto e não pode fazer carrossel em texto. Tem vários formatos para vários perfis de pessoa. O problema está na ausência de um processo claro, tá? Eu sei que vocês têm muito conhecimento, muita experiência, sabem ajudar as pessoas, mas não aprendem a organizar comercialmente aquilo que vocês fazem. Por isso que vocês dependem de indicação, esperam o cliente aparecer, publica sem direção e fazem ofertas apenas quando precisa faturar. Aí sabe qual é o resultado disso? Ansiedade. Quando vende, muitas vezes assim, que legal, fiz uma venda. Mas o que eu fiz que gerou essa venda? Porque não sabe, tá tudo sem estrutura. Está sem processo, aí acha que foi sorte, que foi Deus que abençoou e que algo aconteceu. Não, algo deu certo, mas se você não tem uma estrutura e não está mapeando por que você fez que deu certo, você não consegue repetir. E esse é o problema. Aí, muitas, quando não vendem, também não sabem por que não está vendendo. Porque não tem estrutura, não tem hipótese comercial para testar. Não criou, não tem produto, não tem um monte de coisa. O que falta, Gil? Estrutura. Então, você precisa entender uma coisa importante. Vender não é um acontecimento isolado. Venda é resultado de um processo. Antes de comprar, qualquer pessoa comprar qualquer coisa, a pessoa precisa reconhecer que ela tem um problema. Conhecer a profissional que dá segurança e clareza da solução que ela está buscando. Aquela profissional que ela confia na entrega. Ela está em busca de um profissional que passa segurança para que ela consiga tomar decisão. Às vezes, isso vai levar 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano. Às vezes, ela vai precisar ver 20, 30, 50 vídeos seus para ela tomar decisão. Tem gente que compra de primeira? Claro que compra. Mas ela vai comprar um produto de R$ 27 e nunca um produto de mais de R$ 1.000. Um produto de mais de R$ 1.000, a pessoa ela tem que confiar muito que você é a solução para o problema dela. E esse é o caminho, né, de muitas que começam num atendimento assim, nossa, meu preço está caro. Você precisa entender que perfil de cliente compra produto barato, qual é a estratégia para você vender um produto que a gente chama de ticket mais alto, né, que tem um preço mais caro. Não é um vídeo seu do Instagram que você vai vender um produto de R$ 1.000.
Isso acontece com quem tem muita grana para tráfego pago. Eu pago para o meu vídeo aparecer para muita gente, e a minha estratégia eu apareço para muita gente, muitas pessoas se inscrevem, poucas acabam comprando. Então, existe estratégia. Então, a partir dessa compreensão que eu estruturei depois de 10 anos vendendo consistentemente no meu negócio, mentorando centenas de empreendedoras, eu desenvolvi o método Arca Sales, que é o método comercial da Empreender Sendo Você Academy. Então, o que eu vou entregar nessa aula? A lógica por trás que eu construí o Arca Sales. Existe uma lógica. E eu vou ensinar para vocês essa lógica, ok? Gil, da onde veio o método Arca Sales? Da minha cabeça, da minha experiência, de vários outros métodos que eu desenvolvi. Existe um framework dessa metodologia, um Canva de preenchimento, um mapa de estratégia mensal ou semanal e um planner. Mas quem tem acesso a isso? As alunas da Empreender Sendo Você Academy. Mas não vou mostrar essas ferramentas para vocês, mas eu vou trazer a lógica, que é isso que eu quero que entre na sua cabeça, tá? Então, agora, papel e caneta, anota isso, tá? Anota. Preciso que você compreenda a lógica de um sistema comercial. Se você não entender a lógica de um sistema comercial, você vai continuar vendendo de forma esporádica e acha que é Deus que não te abençoa e que as coisas não é para você e que o universo não conspira e que minha vida é ruim e que eu sou ruim, tá? Então, anota isso aí, anotem tudo. São 4 movimentos. Por que movimento, Gil? Porque é um sistema. Você vai girar esse sistema consistentemente. Pode ser um ciclo de 7 dias, de 15, de 30, de 60 ou 90 dias, tá? Em média, mas é um sistema. Você precisa rodar esse sistema sempre, consistentemente no seu negócio, com vontade, sem vontade, feliz, triste, com o que for que acontecer. Se você for esperta, você vai rodar esse sistema nos momentos em que você está no seu horário de trabalho. E você vai planejar isso antecipadamente e não fazer só quando você tem vontade. Esse é o segredo. Então, que movimentos são esses desse sistema? O primeiro movimento é o atrair. Atrair não significa apenas publicar todos os dias para alcançar muitas pessoas. Dá para fazer isso? Dá. Tem um rapaz, que é o Afonso, no Instagram, ele está com 2,5 milhões de seguidores no Instagram. Ele fala sobre como ter audiência no Instagram. Mas o que o cara faz? Ele posta 22 vezes por dia. Praticamente você vê vídeo do cara a cada hora na rede social. Então, como ele tem um volume absurdo, ele tem uma audiência absurda. Mas eu quero que você fique falando 22 vezes por dia? Não, eu não dou conta. Você dá conta? Eu não dou conta. Né? Agora, Gil, eu quero ter mais de 1 milhão de seguidores. Então, vai fazer 22 conteúdos por dia. Haja criatividade. Mas dá para fazer. Pode ser? Pode. O que ele faz? Ele atrai muita gente, né? Então, o que ele faz? Atrai a atenção das pessoas. Gil, mas eu dou conta de postar 3 vídeos por semana. O que você vai fazer? Se for um vídeo em que você tem clareza do produto que você está vendendo, para quem você vai vender, tá? Então, quem eu quero ajudar nesse momento? Qual é o problema da pessoa que eu resolvo? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa está tentando resolver? O que eu quero que ela compreende, que faça ela entrar em contato comigo? Então, você precisa gerar conteúdo e fazer ações, não é só Instagram, nem só de um negócio, não vive só de Instagram, tá? Então, você vai criar ações que geram movimento para atrair pessoas, para te conhecer. Gil, que tipo de coisas que eu posso fazer para atrair? Você pode produzir conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Você pode participar de eventos, você pode dar palestras, você pode dar cursos, você pode participar de projetos solidários, projetos da sua cidade. O que você precisa ser vista? Você precisa estar onde o seu cliente está. Então, você vai atrair as pessoas gerando o desejo dessa pessoa de estar próxima de você. Só que o cuidado você precisa ter foco. Não é falar tudo para todo mundo o tempo todo. Então, a sua comunicação não pode ser ampla demais, não pode mudar o tempo todo. Você precisa deixar claro
Quem você ajuda, qual problema você resolve, qual transformação você gera, e a sua comunicação de atração tem que atrair as pessoas certas. Então, você vai viralizar, vai atrair um monte de gente aleatória que não tem poder de compra e não quer comprar aquilo que você quer oferecer. Então, a sua comunicação tem que ser bem assertiva. Só que você precisa, consistentemente, lembra do voo de avião? Gerar ações, não é só postar vídeo no Instagram, ok? Você precisa gerar ações que atraiam as pessoas para te seguir. Eu dei uma palestra na minha igreja, numa associação empresarial. Você vai mostrar o seu Instagram, as pessoas vão começar a te seguir. E você continua a conversa que você teve com essas pessoas na palestra através do seu Instagram, onde por exemplo, nos seus stories, que é o segundo movimento. O primeiro é atrair, eu preciso de pessoas me conhecendo, eu preciso ser visto, que não é visto, não é lembrado. Quando eu fiz ações de atração, eu atraí a audiência, eu atraí pessoas no meu grupo do WhatsApp, no meu Instagram, no meu TikTok, no meu grupo VIP, não sei. O que você precisa fazer? O segundo movimento é o relacionar. Depois que uma pessoa chega até você, ela precisa construir confiança. Ninguém compra daquilo que não confia, daquilo que não acredita. Então, a etapa relacionar é para você gerar confiança nas pessoas. Essa etapa que dá mais trabalho, que demora mais. É onde você precisa ficar consistentemente, por exemplo, aparecendo nos stories, fazendo ações com que você mantenha contato com essa audiência que você atraiu. Porque a confiança ela não vai nascer apenas porque você diz que você é boa naquilo que você faz. A confiança ela é construída pela coerência entre aquilo que você comunica, a forma como você se posiciona e a maneira como você conduz esse relacionamento. Isso é muito importante, porque relacionamento com o seu potencial cliente, eu não vou nem falar audiência, é o seu relacionamento com seu potencial cliente, é educar, esclarecer dúvida, mostrar possibilidade, ajudar essa pessoa a compreender melhor o seu próprio momento. Isso não significa estar disponível o tempo todo, atender todo mundo. Não. Significa se relacionar com intenção. Ó, tem muito conhecimento de dificuldade de ter clareza. Essa é a dificuldade quando você tem muita informação para passar e você não tem clareza da transformação que você gera. A melhor coisa é você conhecer esse potencial cliente, definir quem é esse potencial cliente. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, façam pesquisa, conversem com as pessoas. Que pessoas? Pessoas que precisam daquele conhecimento que você já tem, tá? Vamos continuar aqui. Dentro da etapa relacionar, muitas pessoas passam a acompanhar uma profissional muito antes delas estarem prontas para comprar. Sabe aquela pessoa que você vê um vídeo e fala assim, nossa, a pessoa fala está me educando de alguma coisa, comecei a seguir, mas não estou afim, eu não estou pronta para comprar nada daquela pessoa. Só que ela está me educando, ela está me inspirando, eu estou gostando daquilo que ela tem para falar. Então, quando você gera essa atenção das pessoas, elas começam a te acompanhar de alguma forma, você vai se relacionar com elas até que elas estejam prontas para comprar de você. Durante esse período, você precisa demonstrar clareza, falar que você conhece, que você resolve um problema específico, que você tem uma solução, que você tem um produto. Não é porque você fez uma oferta que todo mundo vai comprar, mas as pessoas precisam saber que você vende alguma coisa. Ah, ela tem uma escola, ela vende análise corporal, ela vende terapia, legal, não preciso disso agora, mas eu gosto dessa pessoa. Aí o que acontece? Daqui a 3 meses, algo de ruim acontece daquela pessoa, ela fala assim: meu Deus, estou precisando de terapia. Ah, lembrei, a Dani é minha terapeuta, eu acompanho o Instagram dela, nossa, gosto muito dela, eu vou contratar a Dani. Estou dando exemplo aqui, tá? Entendeu? É isso que acontece. Só que vou dar um exemplo, estou usando o nome da Dani, porque a Dani é um nome muito comum. Comum no dia a dia, eu conheço bastante e não estou relacionando a ela, ok? Então, vamos usar o nome da Dani como exemplo. Vamos pôr a Dani é uma terapeuta. Essa terapeuta está produzindo conteúdo, fazendo todo esse caminho do relacionar. Ela deu uma palestra, ela tá na rede social, ela está ativa, produzindo conteúdo. Pô, ninguém está comprando dela. Ninguém está comprando dela ainda, mas ela está lá, firme, né? Mantendo o avião dela voando. Aí o que acontece? Ela vai continuar, as pessoas vão gostando daquilo que ela está falando, e aí
pum, aconteceu um problema, e a Dani é especialista em relacionamento. Aí uma brigou com o marido e falou assim, nossa, eu acho que eu vou me divorciar, eu tô com um problema sério. Lembrei da Dani. Cara, eu vou chamar a Dani para conversar. E aí parece muito aleatório. Não é aleatório, porque a Dani ficou 3 meses produzindo conteúdo terapêutico sobre relacionamento e naquele momento que a pessoa precisa, tem aquele problema, ela vai procurar a Dani. E assim, agora, pensa comigo, se você está fazendo isso consistentemente, falando para, né, produzindo conteúdo, dando palestra, dando treinamentos, falando com muitas pessoas, quantas pessoas estão passando por esse problema nesse momento? Muitas. Como muitas estão passando por esse problema, muitas pessoas conhecem a Dani e vão procurar a Dani. Aí a Dani fala assim, nossa, eu estou com lista de espera de cliente, eu não consigo atender todo mundo. Aí ela, o que ela cria? Ela pode criar um grupo terapêutico, ela vai atender para mais pessoas. E é assim que funciona. Mas no começo, às vezes, a Dani vai falar nada para ninguém por uns 3 meses. Porque quando leva esse tempo para que as pessoas desejem aquilo que você quer, ou estejam prontas, acho que o ponto-chave é esse. Demora para a pessoa estar pronta para comprar de você. Então, durante esse período, continua, não desiste, não desanima. E outro ponto importante, nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. E na era da IA, é muito importante a sua autenticidade, o seu grito. Eu tenho pavor. Depois, assim, agora não tem desculpa para produzir conteúdo, vamos criar um avatar. Eu não compro de ninguém que eu vejo que aquele vídeo é um avatar. E é muito fácil hoje em dia criar roteiro, gravar, editar. Mas quem será que é bom mesmo naquilo que faz? É só o tempo que vai me dizer. Se a pessoa é aquela pessoa que sabe usar a inteligência artificial maravilhosamente bem para vender e ela não entrega, ou se ela entrega. Porque o terceiro movimento, então, primeiro, atrair, relacionar, converter. O terceiro movimento é o converter, é a hora de fazer venda. Então, depois que você fez todo esse movimento, né, está construindo o seu sistema comercial, converter é conduzir esta oportunidade, esse problema que apareceu de alguém que ficou pronto para comprar de você em uma decisão. Não é pressionar, manipular, convencer alguém a comprar algo que ela não precisa. Não é sobre isso. É sobre a Maria, que brigou com o marido e procurou a Dani porque ela acha que vai se divorciar. Ela precisa resolver esse problema, que ela não tinha 3 meses atrás. Então, uma boa conversão, ela acontece quando existe clareza dos dois lados. A profissional sabe o que ela está oferecendo e o cliente sabe o que ele vai receber. E para quem aquela solução foi criada e qual o problema que será solucionado. Se você não tiver isso claro, você não vai vender. Você não vai conseguir atender clientes, você não vai ter resultado. Então, muitas dificuldades que aparecem ser vendas, na verdade, não são vendas, é dificuldade na oferta. Muitas profissionais não conseguem explicar com simplicidade o que vendem. Mistura serviço, apresenta um monte de solução, quando assim, tá, o que você vende? A pessoa gagueja, ela não sabe o que falar. E aí, não, eu vendo um monte de coisa, eu faço um monte de coisa. Tá, mas eu não quero um monte de coisa, eu quero a solução para o meu problema. Porque quando a oferta está confusa, a conversa comercial também fica. Vou repetir. Quando a oferta está confusa, a conversa comercial também vai ficar. Ou seja, não vai vender. Por quê? Eu não sei o que eu estou vendendo, o cliente também não tem clareza se aquilo vai ajudar o problema dele, e aí a conversão não acontece. Então, a conversão não necessariamente é técnica de fechamento. Ela começa com uma solução bem estruturada, uma promessa bem feita e uma comunicação clara. Tá? E o último movimento do método ARCA, né? Que é atrair, relacionar, converter, analisar. Esta etapa, dificilmente alguém coloca num processo comercial. Como eu sou da rainha dos números, amo, né? Eu tive um emprego que me chamava de rainha dos números. Para mim, não existe negócio sem análise. E até para você tirar a dor do CPF, você precisa analisar, você precisa aprender a analisar números, entender sobre métricas, KPIs ou KRs e essas métricas todas que existem para que você não coloque o peso no seu CPF, os resultados que não estão acontecendo no seu CNPJ. Então, essa etapa, ela costuma ser muito ignorada. A profissional publica, conversa, apresenta oferta. Quando não vende, ela conclui que ninguém quer o que eu tenho para oferecer, ou eu não nasci para empreender, ou o problema sou eu sou incompetente. Não!
tem que fazer análise. Qualquer conclusão será apenas uma hipótese. E você está testando várias hipóteses comerciais. Então, precisa observar, tá? Eu fiz um ciclo comercial de 30 dias. Por que não deu certo? Tem que avaliar. O que o meu CNPJ errou aqui? O que a estrategista comercial do meu negócio errou? Não é o CPF. Ah, então no meu negócio não tem vendedor, sou eu mesma. Então, o CNPJ precisa treinar o CPF para saber vender. Vai fazer um curso de vendas, vai fazer participar de uma escola, de alguma coisa que te prepare para isso. Porque provavelmente você é excelente naquilo que você faz. Você é uma terapeuta, analista, mentora, coach, você presta serviços muito bem. Mas, poxa, Gil, ninguém me ensinou a fazer isso. Eu sei disso, mas tem que analisar. Analisar nos permite ajustar os processos sem transformar cada resultado ruim aquele julgamento sobre a nossa capacidade. Então, o método ARC, ele não foi criado para complicar a venda, para dificultar a sua vida. Não, foi para manter esse avião no alto. Ele foi criado para organizar aquilo que muitos profissionais fazem de maneira aleatória, de maneira solta. Então, esse é o movimento que você precisa fazer consistentemente no seu negócio. Atrair a pessoa certa, se relacionar com ela para que ela confie em você. Você vai fazer etapa de converter, você vai fazer venda, vai fazer sessão, vai prospectar cliente, vai ter que botar o chapeuzinho de vendedor assim e vai analisar. Deu certo? Repete. Não deu certo? Muda a estratégia. Mas não coloca esse peso no CPF. Temos um acordo? Combinado? Perfeito. Então, quando esses 4 movimentos funcionam de forma integrada, o seu negócio vai deixar de depender apenas daquela publicação que deu certo, daquela viralização, daquela indicação inesperada, daquela coragem que apareceu de fazer uma oferta. Então, aqui entra o papel de uma inteligência artificial. A gente pode usar a inteligência artificial? Pode, deve, mas não para nos substituir, mas para potencializar a nossa inteligência. Então, a gente pode usar a IA para fazer construir tudo isso que a gente está falando. Como é que eu atraio as pessoas certas? Como é que eu crio ações de relacionamento? Como que eu posso fazer melhor um pitch de vendas? Como que eu melhoro as minhas produções de conteúdo? A IA pode e deve ser usada para isso, mas ela não pode substituir você nesse processo. E você, quanto mais você conhece o seu negócio, o seu cliente, mais resultado você vai gerar, mais vendas você vai fazer. Então, se você deseja atrair, descobrir qual é o problema que você resolve, use a inteligência artificial. Ela vai te ajudar muito nesse processo. E dentro, né, agora eu vou fazer o convite, né, para você conhecer Empreender Sendo Você Academy. Na descrição desse vídeo tem o link, né, da Empreender Sendo Você Academy para você saber mais. Eu vou disponibilizar aqui para quem está aqui ao vivo, e também tem um vídeo a seguir, onde eu faço a venda, explico tudo em detalhes sobre a Empreender Sendo Você Academy. Mas eu vou só, né, para a gente fechar o nosso conteúdo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre como que isso faz parte dentro da Empreender Sendo Você Academy. É uma escola de empreendedorismo de formação contínua, porque eu acredito que quem quer empreender vai precisar rodar muitos ciclos, né, construir, estruturar o seu negócio, como a Adri colocou para a gente. Ela tem muita dificuldade, tem muito conhecimento, mas tem dificuldade de ter clareza. Então, dentro da Empreender Sendo Você Academy, nós não tratamos a IA como uma solução mágica, nós temos 3 inteligências artificiais que apoiam as alunas, então, sim, você vai utilizar a inteligência artificial dentro da escola, mas como método de apoio, com direção, com responsabilidade e propósito. Então, o Arca Sales, né, que agora você aprendeu, né, como criar um sistema comercial, ele faz parte do Framework Estrela, que é a arquitetura que organiza toda a jornada das nossas alunas. Dentro da Empreender Sendo Você Academy, você aprende a posicionamento, como estruturar o seu negócio. Terminou, que é o método Empreender Sendo Você, você vai ser direcionada para o método Arca Sales, onde você vai aprender a atrair, relacionar, converter e analisar do jeito certo. Então, tem metodologias gravadas, tem conteúdo gravado e tem encontros ao vivo comigo, para que você implemente todas essas etapas. Tem produtos, ferramentas que eu disponibilizo para potencializar sua entrega para os alunos, e também tem a parte estratégica, né, que eu vou conduzindo vocês para vocês serem, né, serem donas de um negócio, CEO da sua carreira profissional.
ok? Então, o Arca Sales faz parte, ele não é vendido separadamente, vai ser no futuro, nesse momento não, somente vai ter acesso ao Arca Sales quem faz parte da Empreender Sendo Você Academy, né? As inscrições estão sempre abertas, em breve o valor vai aumentar, então hoje, né, quem se inscrever até final de julho, o valor é 12 vezes de R$ 97. A partir de agosto, o valor vai ser R$ 1.497. Por quê, Gil? Por causa do Arca Sales, ele não fazia parte, ele entrou como um novo entregável dentro da Empreender Sendo Você Academy. Então, a escola cresceu, então está mais robusta. Então, mas, Gil, vou ter acesso ao Arca Sales? Sim, se você entrar agora no mês de julho. Então, a Empreender Sendo Você Academy, ela foi criada para profissionais que possuem muito conhecimento, capacidade de ajudar pessoas, mas precisa organizar isso tudo. Eu sei, eu sempre falo, né, que o que eu vendo não é gostosinho, não é fácil. Você vai entrar na escola, e é uma escola para construir uma carreira. Então, não se constrói uma carreira da noite para o dia. A Empreender Sendo Você Academy não vai te ensinar hack de Instagram, como viralizar. Não. Tem vários outros produtos que te ensinam isso. Aqui você estrutura o seu negócio, você descobre como se posicionar, você constrói o seu método proprietário, você estrutura a sua estratégia de marketing e vendas, faz o seu planejamento. Depois, quando você finalizar isso, você constrói o seu sistema comercial, começa a implementar sempre com a minha ajuda, porque tem encontros ao vivo comigo para cada uma das etapas do seu negócio. Então, e tem 3 inteligências artificiais que te ajudam a não travar no processo. Então, a Empreender Sendo Você Academy, ela foi construída para fazer com que você não fique dependendo do improviso, que você comece a construir a sua carreira empreendedora com muito mais consciência, estrutura e sustentabilidade. Então, se você quiser saber mais, assiste o próximo vídeo que vai estar no card aqui, onde eu falo sobre Aprender Sendo Você Academy. Obrigada por você ter assistido até aqui. Meninas que estão aqui ao vivo comigo, não vou embora. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês e ouvir, né, fazer esses atendimentos. Se você, né, está assistindo essa gravação, eu quero te ouvir. Coloque aqui nos comentários qual desse ciclo, desse sistema que eu coloquei, que é mais difícil para o seu negócio. Me ajuda a produzir conteúdos também sobre atrair, relacionar, converter ou analisar. O que é difícil para você? E o que você, e que decisão que você tomou a partir de agora? Falou assim, Gil, eu vou começar a fazer aqui. Escreve aqui nos comentários para você, isso vai me ajudar na produção de conteúdo, saber que você assistiu essa aula até aqui, e o link, tanto para entrar no grupo do Sala Secreta, quanto para saber mais sobre a Empreender Sendo Você Academy, está aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então, era isso. Quem está assistindo a gravação, um beijo para você, te vejo no próximo vídeo.